Você já tentou escrever o seu livro, mas você começa, para. Você escreve agora 1000 palavras e aí leva um mês para poder escrever 2000 e aí leva mais um mês para poder escrever mais um pouquinho? Você precisa criar uma rotina de escrita. Quer saber como fazer isso e ser mais produtivo? Então fica até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Silveira aqui falando, sejam bem-vindos ao meu canal. E antes da gente falar sobre como criar uma rotina de escrita, quero apenas comentar que eu tenho um livro escrito lá na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. Dito isso, vamos lá para o assunto do vídeo. Afinal de contas, como criar uma rotina de escrita? Como ser mais produtivo? Como enfim terminar o meu livro? Talvez você já tenha passado por isso, você tenta escrever, começa e para. Bem, primeiramente, a primeira coisa que a gente deve colocar na nossa cabeça é: não podemos esperar por inspiração. Às vezes a gente cai no erro de achar que só posso escrever quando eu estou inspirado, naquele momento em que sim, agora é hora de escrever porque todas as peças da minha história estão se encaixando na minha cabeça, então é a hora que eu vou conseguir sentar e vou escrever 3000 palavras em uma hora. Bom, a gente começa errando por aí. A gente não pode esperar por inspiração, porque a inspiração é traidora. Ela vai te trair nos momentos em que você mais vai precisar dela. E a gente acaba usando a inspiração como uma desculpa. Hoje eu não estou inspirado, então hoje eu não vou escrever. O que a gente precisa fazer é deixar a inspiração de lado e passar a ter disciplina na hora da escrita. Sim, meus amigos, disciplina. Às vezes a gente vai escrever mesmo quando a gente não tiver vontade. É a disciplina que vai fazer a gente escrever dia após dia e conseguir terminar o nosso livro. E a gente não pode tratar a escrita como uma profissão ou como uma atividade diferente das outras. Vai ter momentos em que a gente não vai ter vontade de escrever, mas ainda assim, com disciplina, a gente consegue sentar e escrever. Há momentos que a gente vai escrever lixo, mas não se preocupe com isso. Lá na frente, na hora da revisão, a gente vai separar o que é algo útil e produtivo daquilo que é lixo. Portanto, antes de começar a passar as dicas que me ajudou a terminar o meu primeiro livro, eu preciso deixar isso claro: prefira a disciplina ao invés da inspiração. Não espere por inspiração, é você que precisa correr atrás dela. Dito isso, vamos para alguns pontos que vai te ajudar a ser produtivo na hora de escrever e finalmente terminar o seu livro. A primeira coisa que você deve fazer é procurar um horário que você possa deixar como fixo. Isso vai te ajudar a criar essa disciplina. Alguns outros pontos que eu vou citar aqui servem justamente para isso, para que o seu cérebro se acostume a ter um ritual. Então, se o melhor horário para você é às 8 horas da manhã, você vai ter que colocar na sua cabeça que todo dia às 8 horas é o seu momento de escrever. O seu momento de escrever é às 10 horas da noite, então você vai ter que se habituar a sentar-se todos os dias às 10 horas da noite. Um horário vai te ajudar a criar essa rotina, a criar no seu cérebro esse momento separado para a escrita. Então evite ficar revezando muito os seus horários, mas prefira encontrar um horário fixo para escrever. Partindo desse mesmo princípio de criar aquele momento que é um momento especial para a sua escrita, você precisa ter um espaço dedicado para isso. Você escreve no computador, então como eu disse, você vai pegar um horário fixo e aquele espaço ali no computador, na sua estante, é aquele espaço dedicado para a escrita. Então procure deixá-lo sempre de forma organizada e com elementos ali que te ajudem na hora da escrita. Junto com isso, você pode criar um ritual de início. O que é que isso quer dizer? Antes mesmo de você sentar, você precisa ter uma espécie de ritual. Claro, nem todo mundo vai precisar disso, mas isso pode te ajudar a criar essa rotina. Então, de repente, você precisa tomar uma xícara de café antes de começar a escrever. Você, sei lá, precisa tomar um banho antes de começar a escrever. Você precisa escovar os dentes, ou você precisa fazer qualquer outra coisa que ajude o seu cérebro a pensar: opa, chegou o meu momento de escrita. Tudo isso, o horário, o lugar e essa pré-rotina aí vai ajudar você a criar disciplina na hora de escrever. A próxima dica é um ponto também que me ajudou muito. Defina uma meta diária ou meta semanal. O que é que isso quer dizer? Você pode definir uma meta de tempo. Hoje, ou melhor, todos os dias eu vou escrever 1 hora de duração, vou escrever 30 minutos, eu vou escrever, sei lá, 2 horas. Ou você pode criar uma meta, como eu faço, uma meta por palavras. Então,
todos os dias eu me concentro em escrever pelo menos 500 palavras. Então, como eu falava lá, naquele momento de inspiração, vai ter momentos em que a inspiração não virá e você não vai sentir vontade de escrever. O que é que eu faço nesses dias? Vou pelo menos sentar e vou escrever 10 palavras. Acredite em mim, às vezes, ou melhor, quase sempre, o ato de se sentar para escrever é mais trabalhoso, tenho mais dificuldade, nós temos mais dificuldade em sentar para escrever do que escrever de fato. Então quando você senta e fala, vou escrever hoje apenas uma linha, vou escrever apenas 10 palavras, quando você percebe, você já escreveu 50 palavras, você já escreveu 100 palavras, já escreveu 500 palavras. Voltando a repetir o que eu falei no início do vídeo, não espere por inspiração. Você vai ter que sentar nos dias que você estabeleceu como dias de escrita para poder escrever pelo menos tantas palavras. E aí vem a sua meta diária ou meta semanal. Eu, por exemplo, tenho uma meta diária de escrever 500 palavras, mas tem alguns dias que eu escrevo 1000, que eu escrevo 2000, que eu escrevo 3000. Esses são os dias que a inspiração vem e eu vou escrever mais. Porém, naqueles dias em que eu não estou inspirado, eu vou manter a minha meta diária. E vá por mim, metas são importantes para o nosso cérebro se sentir condicionado a alcançá-las. Portanto, estabeleça uma, seja diária ou seja semanal, e você vai ver que você vai ser muito mais produtivo, mesmo nos dias que você não quer escrever. Partindo para o próximo ponto, elimine as distrações na hora da escrita. Então, se você escreve pelo computador, evite ficar com abas abertas ali que podem te distrair, de repente YouTube ou aba de WhatsApp. O próprio celular, é preferível que você deixe o celular longe de você. Aproveite esse momento para ficar um pouquinho offline do WhatsApp e das redes sociais e vá escrever. Mas Márcio, eu escrevo pelo celular e agora? Bem, você pode optar por escrever lá no modo avião para poder evitar que notificações cheguem, ou você pode simplesmente continuar utilizando a internet, que às vezes você precisa para escrever, para pesquisar uma palavra, mas você pode desativar as notificações do seu celular. Então, notificação de WhatsApp, que às vezes chega o tempo todo, você precisa desativar para eliminar as distrações ao máximo. E tome muito cuidado, porque não é só celular e internet que distrai a gente. Qualquer coisa na nossa mesa de trabalho pode fazer com que a gente deixe o livro de lado para poder ir mexer. De repente, sei lá, um brinquedo, um cubo mágico, qualquer coisa desse tipo pode nos distrair e tirar o nosso foco, tirar a nossa disciplina na hora de escrever. Então verifique na sua vida tudo aquilo que te impede de escrever, aquilo que te distrai, e tire no seu momento de escrita. Terminou de escrever, aí você pode ir lá mexer, talvez você perceba que aquilo ali não era nem tão importante assim, era apenas o seu cérebro se sabotando para você não continuar escrevendo. Essa próxima dica é para você que escreve durante 2 horas e para você também que escreve 20 minutos, 15 minutos. Faça pausas regulares durante a sua escrita. Evite passar 1 hora, 2 horas escrevendo sem parar. Você pode, de forma controlada, de forma planejada, definir alguns momentos para poder parar e ir ao banheiro, e beber uma água, sei lá, de repente dar uma olhadinha na janela e dar uma olhada na rua. Mas planeje isso, não faça isso de forma aleatória. Então veja ali, preciso de 5 minutos. É uma pausa aí entre 30 minutos de escrita, preciso de 5 minutos para ir ao banheiro, para beber uma água, para poder desanuviar a minha mente. Faça isso de forma planejada e depois volte para a sua escrita. Próxima dica, algo que me ajudou muito. Tente fazer esboços ou planejamento daquilo que você vai escrever. Bom, primeiro, faça, se possível, um planejamento do seu livro. Já tem o planejamento do seu livro, já tem ali a sua outline? Ótimo, isso já vai te ajudar muito, porque você sabe mais ou menos o que você vai escrever, vai evitar que você tenha bloqueios criativos. Você pode se aprofundar mais ainda nisso e criar planejamentos diários. Então hoje eu vou escrever o capítulo 3 do meu livro, é o momento em que o mocinho sai de casa e vai viver uma aventura. Eu sabendo disso, eu sabendo o que é que eu vou escrever naquele dia, eu vou ser muito mais produtivo do que de repente sentar e levar 10, 15 minutos pensando, e agora eu vou escrever o quê? Talvez tal capítulo, talvez uma parte lá do final, o que é que eu vou fazer? Se você sentar de forma planejada, já sabendo o que você vai escrever naquele dia, isso vai te ajudar a ser mais produtivo. Você não vai perder 10, 15, 20 minutos pensando no que é que você vai fazer. Por último, meu amiguinho, minha amiguinha,
Comece pequeno e depois expanda. O que é que isso quer dizer? Você pode começar com a meta de 100 palavras e aí você escreve todos os dias. Você percebeu que todos os dias você já escreve 200 palavras, 300 palavras? Você pode ir expandindo a sua meta. Se você já passa e está alcançando ali 300, 400 palavras, que tal você se desafiar e tentar escrever naquele dia 500 palavras? Que tal no dia seguinte você escrever mais 500 palavras? Percebeu que é possível fazer isso? Então vamos agora aumentar nossa meta diária, seja de palavras ou por tempo. Vamos aumentar para 500 palavras. Ao invés de 30 minutos, vamos aumentar para 1 hora. E quando você perceber, você vai estar escrevendo 2.000 palavras em um dia. E talvez isso seja um hábito que você consiga fazer todos os dias em que você se senta para escrever. Eu te garanto que todas essas dicas e orientações vão fazer você ser muito mais produtivo na hora da escrita. E o que é que você está fazendo aqui ainda? Chegou a hora de escrever, então tá na hora de desligar esse vídeo, sentar e contar a sua história.